Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Hoje eu tenho a alegria de bater esse papo aqui com meu amigo Adler Voksikoski. Eu acerto o nome dele sempre que eu falo isso tudo. Ele diz assim, pô, tu é um cara que acerta o meu nome. Fico muito feliz com isso sempre. O Adler é advogado, ele vai falar um pouquinho da trajetória dele aqui pra gente. Trabalha na FCAM. E ele me atende desde 2009, 2010. Eu sempre reputo, Adler, falo para todo mundo que vocês, né, você e o Matsunaga, não são advogados, são snipers. Porque quando eu recebo pareceres de advogados com 40, 50, 80 páginas, como se eu tivesse tempo para ler isso, e eu recebo, às vezes, sobre o mesmo assunto, pareceres de vocês com 10 páginas, com 5 páginas, com 3 páginas, eu fico muito feliz e conto isso para todo mundo. Meu caro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Manicômio Tributário. A palavra está contigo. Eu queria começar justamente pela trajetória. Legal, Augusto. É um prazer estar aqui. Tenho acompanhado aí, né, os demais podcasts já gravados. Estou aprendendo muito, não só com, né, o teu podcast inicial, mas também os demais. Como é legal conhecer a história das pessoas, né? E estou bastante impressionado como que em uma hora de conversa você descobre tantas coisas que às vezes no dia a dia acabam passando. Então é um prazer, né, estar aqui, ter sido convidado por você. Para mim é realmente uma grande honra, até pela admiração que eu nutro por você. Uma honra para mim. Legal, você me passou, né, aqui alguns pontos sobre trajetória. E antes de falar em trajetória profissional, a minha trajetória, ela inicia desde a escola, assim. E até pela forma, né, como eu sou, as pessoas que me conhecem, eu acho que as minhas características mais marcantes, eu sou muito comunicativo, eu sou muito aberto, né? Costumo dizer que o curitibano, você conhece um curitibano, a tua confiança com ele começa com zero e você vai conquistando ponto a ponto. Uhum. Meu pai é muito assim. Já minha mãe, a confiança dela, né, começava em 10 e ia diminuindo. Eu sou muito assim. Eu sempre, a primeira impressão das pessoas é com 10 e vai diminuindo. E o fato, né, de eu ser muito comunicativo, gostar de conversar com as pessoas, é o que as pessoas lembram de mim. E tem um pedaço, né, da minha trajetória que é justamente aquilo que ninguém vê, que é a minha dedicação. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito dedicado, então sempre e competitivo. Então eu sempre queria ser o melhor aluno da sala e sempre ali disputando o primeiro, o segundo com outros colegas, que hoje eu vejo que também estão aí, né, com sucesso nas suas respectivas áreas. Então, minha trajetória começa, né? Eu estudei em colégio público da terceira ou oitava série, no Colégio Omar Sabag, lá no Vilas Oficinas. Uhum. Assim, bastante humilde, né? Assim, a escola. E ganhei uma bolsa de estudo para estudar no Bardal. Então, Legal. ganhei uma bolsa de estudo e a condição da bolsa de estudo era que eu não poderia ter nenhuma nota abaixo de 8. Nossa. Então já começou por ali uma régua, era quase que um processo, né? Então, para ganhar a bolsa para o ano seguinte, tinha sempre que estar com a média, né? Não era a média, nenhuma das notas poderia ser abaixo de 8. Caramba. Então, eu tenho até hoje os boletins ali que eu olho e falo, puxa, então ali, por mais que eu fosse sempre novo, né? Já enquadrou os boletins lá no Moldura Minuto? Lá? Não, eu tenho algumas coisas, eu preciso fazer isso, mas eu preciso me organizar, na verdade, Augusto, mas é bastante legal, assim. E daí, depois do Bardal, né, só para... eu passei em Direito na Federal. Então, para mim, foi super importante, até porque na época, né, as condições financeiras não iam permitir outra faculdade. Então, eu me dediquei bastante, me programei, me planejei, e a dedicação foi essencial. Sim, muito bom. Mas e como é que surgiu essa tua paixão pelo direito, assim? Porque na hora de marcar aí no vestibular, tu era um bom aluno, tinha várias opções, e escolheu o direito. De onde é que surgiu esse interesse? Essa pergunta, ela é bem curiosa, porque a vida inteira, por sempre ser um bom aluno, medicina. Vai ser médico, é um dos vestibulares mais concorridos. E quando chegou no ano do vestibular, será
Porque eu nunca gostei muito assim, de sangue, assim, eu sou desastrado, né? Se tem alguma coisa, eu sou ruim, não tenho habilidade, eu já estou batendo com o braço aqui. Uhum. Sou muito desastrado, quem me conhece sabe o quão desastrado eu sou, derrubo café na mesa. Eu falei, não, realmente eu não poderia ser um cirurgião, Sim. não ia ser muito bom. E daí eu fui conversar com um amigo da família médico e fui falar com um primo meu, que é uma das minhas referências, que é o Luiz Roberto Bediora. Não sei se você conhece, né? Foi procurador-geral da Fazenda Nacional aqui no Paraná, coordenador da Dívida Ativa Nacional, foi para Brasília. Então, fui conversar com o Beto, né? O Bediora, que inclusive é conterrâneo do nosso amigo Guimarães, lá de Bocaiúva do Sul. Aham. E fiquei maravilhado com aquela conversa, e daí foi por aí que eu comecei a área do direito. Daí que eu decidi fazer direito. Que legal. E para ti já era uma coisa tranquila escrever, fazia já boas redações, assim, ou seja, isso bateu também com aquela tua habilidade inata desde cedo. Eu estava pensando nisso, Augusto. Eu sempre fui bem em redações, mas eu acho que um passo antes da redação é você ler muito. Então, quando você tem uma horas de leitura, né, de livros bons, você cria dois mecanismos importantes para um bom escritor: repertório e forma da linguagem. Até a forma de conexão dos parágrafos. Então, eu vejo por você, que você é um leitor ávido Sim. e você sabe o quão importante, não sei se você comunga da minha opinião, da importância desse, né, de você... Porque, assim, a escrita você pode treinar, né, técnicas, mas, assim, se você não tiver repertório, você não vai ter conteúdo. Sim. Assim, aquela coisa, né? Eu gosto muito de Saramago, mas no ambiente de negócio não dá para ter aqueles parágrafos daquele tamanho, né? Então, eu acho que entrando até nesse ponto, eu vou pegar uma pergunta aqui que a gente recebeu essa semana da Alice Meirelles. Ela é de Belo Horizonte, ela é aluna nossa, dos nossos cursos lá, né? E ela mandou uma pergunta que casa bastante com a atuação de vocês na FCAM nessa questão da objetividade, né? E que eu sempre falo e que acho que cria muito valor para os negócios. Diz ela o seguinte, que ela vive esse dilema, né? Ela tem 4, 5 anos de carreira, e ela vive o dilema de, por vezes, escrevia mais e era criticada por falta de objetividade, e por vezes escrevia menos e era criticada por falta de repertório, está faltando algum embasamento, uma doutrina. Ela falou assim, poxa, isso para mim cria uma bagunça intelectual. Para que lado eu vou? E aí eu te faço essa pergunta, assim, vocês... eu sempre digo isso porque realmente considero, né, vocês muito objetivos, com uma linguagem muito simples, e tem aquela questão assim de que a simplicidade é o último estágio da sofisticação. Você precisa saber muito para chegar naquele nível de simplicidade. Qual é a dica, Adler, que você daria para Alice Meirelles de Belo Horizonte? É um excelente ponto da Alice, acho que esse é um ponto de dúvida constante, né? Entre ali os operadores do direito. Alguns não se preocupam muito, mas eu posso dizer, Augusto, que como você disse que a simplicidade é um dos mais altos níveis da sofisticação, eu vou mencionar lá mais à frente, nos pitacos que eu me preparei, uma frase de um chefe japonês que ele diz que a simplicidade é o mais nível alto da pureza. Mas, assim, né, com bastante humildade aqui, eu nem sempre escrevi pouco. E, assim, a gente tem essa característica muito por que é impressa pelo Marcos Matsunaga, que é o meu sócio sênior, né? Sempre foi meu chefe. E o Matsunaga preza muito pela objetividade. Ele é muito objetivo, só que é uma objetividade sem perder conteúdo. E aqui que talvez a pergunta da Alice seja difícil, é uma linha tênue, né? Sim. Entre o escrever muito ou escrever pouco sem você criar, né, argumentação, desenvolvimento das ideias. Eu costumo dizer que as peças elas precisam ser cartesianas, assim como a gente aprendeu em redação, né? Início, meio, a construir os argumentos e conclusão. Sim. Então, qualquer peça, ela precisa ter ali uma linha, né, uma espinha dorsal, uma linha mestra, e que você vai amarrando e construindo. Então, tem toda uma técnica. Eu sou muito suspeito para falar, porque eu sou um entusiasta, né, das estruturas.
para que, quando chegue isso na mão do cliente, tenha essa impressão que, para nós, é um baita de um elogio, mas eu posso dizer que tem muito treino por detrás disso, Augusto. O nosso trabalho ele é bastante tailor-made, no sentido de tem a elaboração para um advogado, né, mais júnior da equipe, ou pleno, ou sênior, com a revisão no gerente, até chegar no sócio, volta, altera, inclui isso. Esse ponto ele não é um ponto relevante para a discussão, e às vezes o texto, a peça está muito desequilibrada. Às vezes você tem 4, 5 páginas para falar do histórico, e quando você chega na conclusão, na hora do que você realmente espera ali os insights, você tem uma página, meia página, ou seja, você tem um desequilíbrio na peça, entende? Sim. Então, é essa objetividade que você mencionou. Eu acredito que o crédito aqui é muito por conta da característica do Matsunaga. E, óbvio, né, a equipe vai criando esse DNA e eu sou muito grato por hoje realmente ter essa característica também e ter esses feedbacks aí dos nossos clientes. Muito bom. Sabe que eu fui apresentado para o Matsunaga em 2009, quando eu trabalhava na Renault. O meu chefe era o Ciro Possobon, que hoje está na Volks. E a apresentação do Ciro foi assim, vem aqui na sala, vou te apresentar um advogado. Cheguei lá, estava o Matsunaga, ele falou assim, Augusto, aqui está o Matsunaga, e trabalha conosco aqui, acho que ele vai te ajudar bastante, né? Eu estava entrando na Renault, e ele é um dos advogados mais objetivos do Brasil. E ele falou assim, ó, ele não usa data vênia. Cara, eu achei muito engraçado aquilo, o Ciro com aquele jeito super pragmático, objetivo. Ele tem essa fixação por objetividade, no que ele tem toda a razão, né? E realmente vocês sempre entregaram, né? Isso com grande maestria. Lembrei dessa passagem aqui agora. Queria te perguntar, Adler, no meio desse conflito entre objetividade, repertório, conhecimento, né? A gente passou agora, recentemente, coisa de 3, 4 semanas atrás, pela questão aqui da relativização da coisa julgada, né? A questão do Supremo. E eu li muitos informes, né? Recebi de vários escritórios, participei de algumas reuniões e também participei com vocês. E para mim chamou a atenção assim, a habilidade de vocês em 30 minutos traduzir, né, o que efetivamente estava acontecendo, aquela coisa de você separar barulho de ruído. Como é que foi isso para vocês, né? Ter aquela ciência do que aconteceu ali, digerir aquilo ali e até a mensagem para os clientes, enfim, traduzir essa simplicidade de uma coisa que está acontecendo super complexa, né? Eu aqui, alguns episódios atrás, eu chamei aqui de trânsito em julgado mutante. Então, fala para mim como é que foi essa construção de conseguir traduzir uma coisa extremamente complexa e disgusting ali e tal, mas uma coisa simples e que dá uma mensagem clara para os clientes. Esse é um ótimo ponto, Augusto. Eu acredito que o fato, né, desse tema específico da relativização da coisa julgada ter sido tão noticiado, eu acredito que você tenha mencionado isso em algum dos podcasts, a infotoxicação. Sim. Infoxicação. Infoxicação. Que aqui a gente tem, primeiro, que separar exatamente o que é que foi decidido e começar de trás para frente. Eu, pelo menos, tenho para mim, sempre, quando a gente tem uma problemática, quais são as consequências? Né? As consequências. Puxa, aqui a gente vai ter isso, para alguns clientes vai afetar, para outros não. Qual o universo de empresas afetadas e contribuintes afetados? Quais problemas... começar a mapear as consequências que podem advir, né, dessa decisão e depois vir para o mérito. Esse é um caso que ele não é novo, né? Essa questão aí da CSLL, que foi julgada lá em 2007, não é nova. E essa questão vem se arrastando. Então, para nós, a gente já tinha muito mérito. E o que, assim, particularmente, muito da visão do Matsunaga que eu compartilho, é todo mundo batendo na decisão, como se fosse uma decisão extremamente atécnica, absurda e somente política. E me parece que não é só isso. Eu acho que no mérito da decisão, a gente tem, né, ali talvez um conflito de princípios, né, entre o princípio da segurança jurídica, que é o que todo mundo está olhando por esse viés, e aqui entra quando você faz uma análise completa, que você mencionou nos 30 minutos. Você começa a olhar o objeto sobre vários vértices. Tem o vértice
do princípio da livre concorrência, o princípio da igualdade, da isonomia, que algumas empresas tinham decisões de alguns casos e eram decisões que você tinha uma questão de competitividade, um prejuízo da competitividade em determinados setores. Sim. Então, você tem... E aqui que eu acho que está o valor, quando você faz uma análise despido de vieses e começa a tentar entender tudo, ainda que você tome partido por um lado ou pelo outro. Mas você conhece os argumentos do outro lado. Sim. Eu acho que aqui está um pouco da magia, daí você condensa tudo e diz, tá bom, esse é o ponto, tem solução? Não, esse julgamento não volta atrás. O que temos hoje é uma possível interposição de um pedido de esclarecimentos, que se chama embargo de declaração, para não ser muito juridiquês, Sim. para talvez se pedir a modulação, que é a aplicação dessa decisão ali no tempo. E daí, na modulação, aqui eu tenho uma visão particular, que para esse caso eu entendo que sim, daí a gente teria um balanceamento entre princípios. Não, esse é o correto no mérito, mas considerando que as empresas estavam resguardadas por uma decisão, uma norma individual e concreta, elas deveriam aqui, pelo menos, não sofrer o princípio da não surpresa. Uhum. Apesar que esse assunto também já está em andamento há algum tempo. Então, é mais ou menos isso. Não sei se... Com certeza. Não, tu falou de princípios e casualmente estou com um livro do Humberto Ávila, que também é um livro que eu recomendo muito, Teoria dos Princípios, da definição e aplicação dos princípios jurídicos. Esse livro aqui, ele não tem nem 100 páginas, ou cento e poucas páginas. É um livro fantástico. O Humberto Ávila também tem esse hábito de escrever simples, né? Eu gosto muito. E esse princípio da não surpresa, Adler, é o princípio mais valioso para quem trabalha em multinacional, né? Porque, assim, diferente do que uma visão enviesada poderia traduzir, o investidor estrangeiro ele não gosta da surpresa ruim e nem da boa. Ele gosta de ser informado, enfim. Então, a gente também ficou digerindo ali durante alguns dias e falando, a gente está analisando a repercussão, o que pode ter de impacto e o que não tem. Até o momento que a gente chegou num ambiente assim de muito conforto, né? E transmitimos essa informação assim para o investidor. Agora, é difícil, né? Você viver nesse país trabalhando, né, como operador do direito tributário e levar, né, 100% o princípio da não surpresa para as multinacionais. Vocês vivem com isso todo dia, né, Adler? Esse é um ponto interessante. A gente viveu isso juntos. Sim. E mais de uma empresa multinacional, Sim, né, Augusto? sim. Então, eu acho que aqui tem muito da nossa parte esse entendimento com relação às diferentes culturas. Porque você sabe bem que a diferença existente entre, né, a multinacional francesa, da multinacional americana, da Sim, multinacional hoje sueca, sim, da multinacional japonesa, a gente tem ali características e peculiaridades, seja do DNA da empresa, seja da cultura do país, que é fascinante. Você pode olhar isso como um problema, eu olho isso como algo fascinante. E aqui que eu acho que entra o papel realmente do trust advisor, do consultor, não só do advogado da taverna, sabe, numa posição ali num pedestal, não, pelo contrário, você está ali shoulder to shoulder com o teu cliente, entendendo as dores e como levar essa informação para evitar não surpresa. sim. Colocar de uma forma exata, muito transparente, falar, olha, todos os cenários são esses, aqui pode ir para lá, para cá. Que é um mínimo de previsibilidade, eu diria, não é o ideal, a gente sabe que a gente está longe de ter uma previsibilidade. Mas se pelo menos a gente consegue ajudar o nosso cliente, e aqui eu entendo que o nosso papel, Augusto, assim, meu propósito, tá? Minha intenção de vida é ser relevante para os meus clientes, é ajudar de alguma forma. Então, a gente tem um benefício que, como a gente atende muitos clientes, a gente está sempre sendo alimentado de muitos assuntos, muitos desafios que o cliente tem, que a gente ajuda a resolver, nós somos resolvedores desse problema, que eu falo, puxa, esse assunto eu posso ajudar talvez o Augusto, né? Ou o Cleomar, né? Que é um outro cliente que... Sim. Cleomar, a Cristiane, assim, a gente tem diversos clientes, amigos, fala, puxa, eu vou levar esse assunto. E daí a gente começa a gerar valor, e voltando daí no que você mencionou da questão
de você ajudar as empresas a ter uma visão completa de tudo que está acontecendo. Acho que esse talvez seja um ponto positivo. Muito bom, Adler. E qual é a importância, qual é o papel de vocês conhecerem bem os negócios dos clientes? Porque tem muita gente que está aqui assistindo ou ouvindo, indo para o trabalho, fazendo academia, está começando a carreira. Às vezes as pessoas têm uma falsa ideia de que, vou fazer direito ou estou fazendo direito, e parece ser menos relevante conhecer os negócios das empresas, né? Ao passo que eu vejo a preocupação que vocês têm de aprofundar, mas por que isso é importante? Por que esse fluxo? Por que importa de lá? Por que exporta para lá? Eu queria que tu falasse para a nossa audiência, para essa moçada que está começando, por que o advogado, despido daquela vaidade de que o direito vai resolver todos os problemas do mundo, por que ele tem que realmente entender dos negócios do cliente? Esse é um ponto, Augusto, que ele é um pressuposto do bom atendimento. Ele é um pressuposto, ele é uma premissa. Não há como você prestar um bom serviço, uma consultoria em relação a determinados riscos se você não entender as peculiaridades da operação. E eu acho que aqui a gente consegue ter um contraste de muita coisa do que a gente vê hoje em relação às teses de prateleira, Sim. que são teses que estão sendo julgadas em repercussão geral. E mesmo nesses assuntos, você tem peculiaridades, às vezes, do processo civil, do andamento do processo, que não raras às vezes você tem problemas. E, por exemplo, acho que sair do concreto para o abstrato aqui. Uhum. Quando você não conhece no negócio do teu cliente e você entra com uma ação, por exemplo, da exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS, e você ganha a ação, aí no momento em que você vai, né, executar aquilo, seja administrativamente, você percebe que você pode ter uma surpresa que o teu cliente nunca recolheu uma DARF, porque ele é a pura saldo credor, uma empresa preponderantemente exportadora. Uhum. Você tem uma decisão judicial que te garante um direito de excluir e recuperar o indébito. Você não tem um indébito puro. Sim. Então, veja que é uma peculiaridade aqui da operação que você precisa, no momento não menosprezar. A gente costuma dizer que o diabo mora nos detalhes. Você precisa realmente estressar, né? Passar por todos os pontos, porque um ponto, uma vírgula que seja na questão de interpretação, você sabe muito bem, até melhor do que eu, em relação à empresa, que pode mudar tudo. Então, eu acho que aqui entra você conhecer o business de cada cliente, o que faz, as operações, onde estão, o que é importante, né? O nível do apetite, eu acho que aqui você começa daí ficar até mais... você fala, não, esse cliente eu conheço que o apetite dele é maior do que o de outro, não está errado. Aqui é uma questão realmente de apetite, cada um tem o seu, é muito subjetivo. E nesse teu caso aí, nesse teu exemplo mais genérico de prateleira, tem a própria questão de qual ICMS, né? Quer dizer, o cara pode ter o ICMS normal, pode ter o DIFAL, pode ter o ST, e às vezes ele pegou na prateleira, estava lá ICMS. Então tem toda essa discussão. Hoje se discute muito essa questão do saldo credor, em que medida ele gera ali um direito, ele gera uma remuneração pela Selic, não gera, enfim, tem essas discussões que estão agora vindo a reboque, né, da tese mãe, vamos dizer assim, que é a chamada, popularmente conhecida como tese do século, né? Adler, nessa tua trajetória, né, seja desde o colégio, como tu comentaste aqui, passando pela tua experiência profissional, logo depois disso aí, você deve ter tido ao longo da carreira muitas inspirações, né? Eu costumo dizer aqui, já falei aqui no podcast, que o sucesso deixa pistas. Então, a gente vai se espelhando em profissionais, em pessoas, por características, soft skills, hard skills, enfim. Eu queria saber quem são as tuas inspirações para chegar hoje. Tu é um cara de sucesso, um sócio de uma grande firma, né, de advogados. Quais foram as tuas inspirações? Essa pergunta é difícil, Augusto, porque eu preciso confessar que eu tenho muitas inspirações. Eu realmente, eu consigo sempre... Consigo não, eu busco sempre olhar o melhor das pessoas. Eu sempre tento, assim, naquele encontro, quando você encontra alguém e cada um vai para o seu lado, o que eu trouxe e saiu ganhando. Então, só para fazer esse disclaimer aqui, de que eu não vou conseguir e não pretendo conseguir falar de todas as minhas inspirações sobre
um grande risco de eu esquecer alguém, mas algumas pessoas eu me sinto assim, realmente impelido. Acho que não poderia ser diferente. Meu pai e minha mãe, para mim, são duas referências em vários aspectos, além da educação. Acho que integridade, fazer o que é certo, independente de qualquer tipo de situação, fazer o que é certo é mandatório. Até me arrepio por estar falando aqui, né? Minha mãe faleceu em 2021 do Covid. E eu tenho muito dela, né? Muitas das características. Então, para mim, lembrar da minha mãe, como ela era, né, uma pessoa extremamente comunicativa, Sim, gostava das pessoas, gostava de estar com pessoas, animada. sim. E minha mãe estudou até a segunda série do primeiro grau. Não teve oportunidade, teve que sair da escola, teve uma infância difícil. Se eu mostrar a letra dela e a redação dela, é impressionante. Então, minha mãe, se ela tivesse tido a oportunidade, né, teria sido aí, sem dúvida nenhuma, uma mulher aí de muito sucesso. Ela foi uma mulher de muito sucesso, mas eu digo aqui no mundo corporativo. Meu pai é A um... gente chama de intelectualidade orgânica isso aí, né? Exato, não é aquela intelectualidade construída. E meu pai, daí você falou intelectualidade orgânica, meu pai já puxa mais. Ele é, né, um cinéfilo com muita leitura, é uma memória incrível. Eu me considero uma pessoa com uma memória boa, mas o meu pai é incrível, é incrível. Ele lembra do nome das pessoas que quando serviram com ele, que é oficial da Polícia Militar, ele lembra o nome do comandante, do soldado, das histórias. Ele tem 71 anos. Eu falei, incrível. Então, meu pai e minha mãe, daí eu tenho minha avó e meu avô. Minha avó foi o meu primeiro emprego, eu vendia sonho com ela Que legal. antes de fazer outras diversas atividades, eu vendia sonho. Então, minha avó sempre fazendo dinheirinho. E meu avô, que é um escritor, tem mais de 20 livros, é um trovador, foi, né? Foi foi o fundador da UBT, União Brasileira dos Trovadores, da Academia Paranaense de Letras, Orlando Volksikoski, morreu, faleceu com 91 anos. Então, e daí eu tenho meus irmãos, né? O Dene, meu irmão mais velho, o Lir, meu irmão que sempre me incentivou, minha família sempre acreditou muito em mim. Hoje, minha esposa, Camila, que eu tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar com ela. Sim. Eu também. Você também, você conhece a Sim. Camila. A Camila, eu tive a oportunidade de ensiná-la e de aprender muito com ela. Coisas que talvez algumas pessoas não tinham a coragem. Ela me dizia, olha, puxa, o pessoal quando senta na tua mesa, você fica olhando para a tela. Eu falei, puxa, obrigado pelo feedback. Eu nunca tinha percebido. Eu estava prestando atenção, mas eu não consigo prestar atenção em duas coisas. Aham. E hoje, quando eu vou conversar com alguém, sabendo dessa minha característica, eu fecho a tela e olho no olho. Sim. Então, a Camila que me deu esse feedback, me ensinou, é curiosa, né? E a gente conversa muito, ela é da área tributária também, ela é advogada, tributarista. E a gente troca muita experiência e sem nenhum problema, porque a gente gosta muito de direito tributário. Sim. Até quando a gente está com outras pessoas que não são da área, a gente precisa se refrear um pouco para a gente não ficar os dois ali trocando figurinhas, assim como nós também, se a gente não se preocupar. Então, na parte de família, acho que são essas minhas referências, inspirações. Na parte profissional, não poderia deixar de falar do meu primo, que me fez, né, adentrar neste mundo e no manicômio tributário. Sim. Então, de certa forma, não sei se eu agradeço ou se eu o culpo, né, Aham. por isso. E tá aí algumas pessoas, assim, que eu também não posso deixar de dizer. Uma delas é o Fernando Mourão, que foi quem me contratou no Ferraz Camargo Matsunaga em 2006. Para você ter uma ideia, a primeira entrevista minha dele, para se conhecer, durou 3 horas. Então, nós conversamos sobre tudo mesmo. Foi ali uma das entrevistas, assim, foi muito legal. E eu aprendi muito com o Fernando. Fernando muito estudioso, muito dedicado. Até hoje, né? É meu amigo. Sim. Eu Tenho lembro do muito a Mourão. agradecer, né? E o Marcos Matsunaga, né? Meu mentor, é uma pessoa que eu admiro, eu aprendo com ele, o nível de foco e disciplina e de liderança. Fora toda a parte técnica, assim, eu falo, pô, realmente é um cara a ser estudado, porque reunir tantas qualidades técnicas de liderança, porque ele sempre está buscando melhorar. Eu vejo isso um exemplo que ele nunca se acomoda. Né? Então, é muito... Além de ser, né, uma pessoa muito agradável,
para você conversar fora do ambiente do trabalho. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguém. Tem uma pessoa que eu também não posso deixar de falar, que para mim é um dos modelos, né, que é um dos sócios da área de techs da KPMG, que é o Altair Toledo. Sim. O Toledo é uma pessoa sensacional. O Toledo e o Marco Souza, que você me comentou. Souza também é aí um grande amigo. Então, são pessoas que eu tenho como referência, já olhando assim mais para o que eu faço hoje, como eu me inspirei e consigo, né? Hoje tento sempre colocar isso como pontos de aprimoramento. Muito bem. O Toledo é um querido amigo, ele prometeu que vem, aí tá tentando acertar as datas, ele mora em Porto Alegre, vem bastante para Curitiba. Então, Toledo, estou te esperando aqui, tá inspirando aqui, né, pessoas que vão inspirar nossa audiência, então estou te esperando, não foge, né, vem aqui. Mas é um querido amigo, a gente costuma tomar vinho, comer churrasco, e bater papo, muito bom conversar com ele. E com relação ao Matsunaga, tu já pegou onda com ele? Curiosidade aqui, nada a ver com o trabalho. Cara, essa é uma boa pergunta. A última vez que a gente se encontrou no casamento de uma gerente nossa, a gente mencionou que a gente precisa combinar. Mas surfar nunca surfei, te respondendo objetivamente, Uhum. mas curiosamente em 2009 eu estava indo para Santiago, no Chile, para fazer snowboard e tava trocando mensagem com ele. Falei, tô indo pro Chile. Ele falou, eu também. Eu falei, não, eu tô indo agora, tô no avião. Eu também. Eu tinha saído de Curitiba, peguei avião em São Paulo. Eu falei, qual o voo que você tá? Não são tantos voos assim. Sim. E ele tava no mesmo avião. Caramba. E eu fui, né? Falei, qual cadeira que você tá, né? Porque ele é meu chefe, né? Eu falei, Sim. não, vem aqui, né? Fui eu até lá. Uhum. Daí encontrei ele, conversei com ele um pouco. Daí combinamos de nos encontrar no Vale Nevado, na montanha. E eu ali tinha recém começado a fazer snowboard. Tinha sido naquele ano, eu tinha começado em julho de 2009. Eu peguei férias, aprendi e comecei. E logo em setembro eu já viciei no esporte. E já em setembro eu estava indo de novo no feriado de 7 de setembro. Muito bom. Encontrei o Marcos na montanha, né? O Matsunaga na montanha, ele, a esposa dele. E falei, vamos andar juntos, né? Mas assim, não deu para acompanhar muito. Ele é muito profissional, assim. Sim, sim, muito bom. Não, o surf eu tô retomando, né? Com preparação física, enfim, a gente conversa bastante, já trocamos algumas figurinhas aí. Sabe que o snowboard eu tenho um trauma, porque o snowboard me trouxe uma cirurgia, né? C5, C6, operei a coluna em 2015, 2014 ali. Passei o dia inteiro esquiando em Seattle e caindo, porque estava com medo de torcer o tornozelo, achando que porque tinha surfado ia fazer snowboard numa boa, e não é assim, é completamente diferente. Aprendi isso da pior maneira possível. E 2, 3 meses depois, sentindo dores ali, tudo, tive que ir para... Consultei 5 médicos e aí, no fim, tive que fazer, né, uma cirurgia. C5, C6, hoje está tudo bem, enfim, mas já aprendi que indo para lá eu vou ter que fazer aulinha, né? Eu acho que foi um pouco dessa questão da arrogância, não vou fazer aulinha, andei de skate, surfei, imagina. Mas não, faça aula, né, porque realmente pode te machucar. Meu caro, o que que um jovem hoje, querendo entrar numa grande firma de advogados, atender grandes empresas, grandes multinacionais, o que que ele precisa ter? O que que chama a tua atenção para contratar hoje? Vocês têm aqueles programas de novos talentos todos os anos, né? O que que vocês realmente reparam para contratar essa moçada que vem com fome aí para crescer, com ambição? Eu acho que o principal ponto que nós analisamos hoje é potencial. Mas potencial um tanto quanto, né, abstrato, que é potencial. Eu posso falar talvez um pouco por mim e do que eu vejo, né, das pessoas ali do sucesso, dedicação, né? Às vezes, transpiração é mais importante que inspiração, Augusto. Sim. Eu lembro de algo que você mencionou, eu falei, eu concordo muito com isso, que é ter atitude. Sim. Atitude que você traduz em proatividade. O extra mile, mas que é o extra mile? As pessoas confundem extra mile com hora extra, com ficar... Não é. É quando você vai fazer um trabalho, eu costumo dizer, quando a pessoa ela é caprichosa e dedicada, o capricho, ele está em todos os detalhes. Se você pedir para a pessoa tirar um xerox, ela vai tentar colocar o xerox de uma forma simétrica, que não fique muito escuro, não fique muito claro. Então, aqui,
é a dedicação e o capricho nos pequenos detalhes. As pequenas coisas, elas importam, né? É ter também aqui o senso de responsabilidade em relação ao accountability. A gente vê muito isso, Augusto, inclusive no nosso universo corporativo, de pessoas que não assumem a responsabilidade. Sim. E isso gera um problema sistêmico, porque se a pessoa não faz o que ela deveria ter feito, alguém vai ter que fazer. Então, você começa a criar ali, né? Então, assim, meu conselho, minha dica para quem está entrando no mercado de trabalho, faça o que você tem paixão. Se você estiver fazendo o que você gosta, você sempre vai estar fazendo naturalmente. Então, se apaixonar, buscar identificar, né, aqueles aspectos, os teus pontos fortes, né? Às vezes as pessoas ficam procurando ali fortalecer, melhorar os pontos fracos que precisa acontecer e esquecem de explorar aquilo que elas já são boas, né? Sim. Quem fala bastante sobre isso, eu gosto muito de ler tudo que ele escreve, tudo que eles escrevem. O Washington Oliveto fala isso. E ele tem um podcast incrível também, né? O WCast vai entrar agora a segunda temporada. E o Nizam Guanais também fala muito sobre isso, de você ter paixão pelo que faz, né? E isso te dá um diferencial competitivo ali em relação aos demais. A gente vive realmente num mundo super competitivo, então esse extra mile muitas vezes está numa tarde de sábado que alguém está se divertindo e você está ali lendo mais um livro ou assistindo uma série que, que vai te ajudar, né, a tomar decisões. Enfim, a gente vai chegar aqui depois na sessão Pitacos Culturais com toda certeza, mas tem muito disso, você fazer o que gosta, né? E com 17 anos, né, Adriane, é difícil a gente fazer essa escolha, mas a gente vai tendo pistas pelo caminho e aí vai aprimorando isso, né, ao longo da jornada. Acho que tem muito a ver com isso, né? Eu sou um entusiasta, Augusto. Eu não sei se eu sou um entusiasta de neurociência, de comportamento humano, tanto quanto você. Certamente eu não tenho toda a bagagem que você tem, mas eu gosto muito. Eu leio porque eu gosto. A gente vai chegar lá nos pitacos. Sim. Mas eu acho que o conselho, né? Eu acho que é sempre. Eu estou esperando você lançar lá os teus conselhos, né? As cartas a um jovem aprendiz. Não sei se Jovem gestor tributário. jovem gestor tributário, acho que vai ser sensacional isso, porque as pessoas, né, eu tinha muita dúvida. E como eu não tinha as cartas a um jovem gestor tributário em minhas acessível, eu perguntava muito, muito curioso, muito observador. Eu acho que a curiosidade para quem está começando, ela é assim, um ponto imprescindível. Porque a curiosidade, Augusto, não é algo fake. Quem é curioso, quer saber, pergunta. Como que as crianças, o processo de aprendizado de uma criança? Por quê? Por quê? É na base da pergunta. Então, eu acho que aqui, no meu conselho, né, para quem está escutando, é um conselho genuíno, não tenho dúvida que é simples, mas é muito eficaz esse conselho. Pergunte, vá atrás. Não fique, hoje em dia, a infoxicação, ela está gerando um problema. Né? Todo mundo vai muito no superficial, lê uma notícia, já viu tanto de especialistas que nós temos hoje em Covid, em Sim. tudo, porque é muita informação. Só que assim, se você faz um deep diving em relação a determinados assuntos, você vê que tem detalhes importantes. Então, achei a curiosidade é que move, né, o conhecimento, né, Augusto? Com toda certeza, meu caro, com toda certeza. Eu queria te perguntar, né, muitos anos de carreira atendendo grandes multinacionais, Brasil afora, mas com certeza, Ale, tem vários projetos que você olha pelo retrovisor, puxa, como foi legal participar daquele projeto, olha o valor que eu criei para aquele determinado cliente. Aqui, obviamente, não precisa citar nome de nenhum, mas cita um projeto, dois projetos, enfim, que você participou e, poxa, aquilo ali foi um aprendizado incrível, aquilo ali eu tenho o maior orgulho de ter participado. Essa pergunta é bem difícil, Augusto. Sim. Ela é bem difícil porque eu tenho a grata, né, o grato privilégio de atender muitos clientes bons. Quanto melhor os clientes são, melhores são as minhas experiências, meus aprendizados aí nesses quase 17 anos da FCAM. Mas tem dois casos aqui que eu consigo colocar eles como
né, como highlights aqui. Um deles é logo que eu entrei como trainee em 2006, um projeto grande de um cliente lá em Caxias do Sul, diversos autos de infração, valores milionários, um auto de infração extremamente complexo, com várias acusações fiscais. Eu trainee. E meu primeiro trabalho foi, eu entrei em agosto de 2006, em dezembro de 2006 eu fui enviado para lá. Meu trabalho como trainee foi de ir até Receita, pegar o processo, na época em papel, integralmente em papel, Sim. né? E relacionar todos os documentos que tinha. Mais de 3.000 documentos. Caramba. E para quê? Para que a gente soubesse a acusação fiscal, né? Tivesse o conhecimento de quais eram a questão documental que a acusação da Receita Federal estava se baseando, para a gente poder construir a defesa. E tem aí, foi um baita de um aprendizado. A gente chegava nesse cliente, né? Adequando-se ao fuso horário do cliente, chegava às 6h30, 7 horas, Sim, que lá na Serra você conhece bem, o pessoal começa cedo sim. e sai cedo. A gente chegava cedo e saía tarde. E com o privilégio de estar trabalhando ali com o Fernando Mourão, com o Marcos Matsunaga, com um time de outras consultorias, né, da MG. E o melhor que a gente conseguiu depois de alguns anos, né, com base em toda a documentação, é derrubar e cancelar esses autos de infração aí que somavam quantias bilionárias já, por conta da demonstração do direito. Eu costumo dizer para os meus clientes, a melhor defesa é a verdade. Sim. Então, mais do que argumentos retóricos, construções mirabolantes, quando você tem uma história para contar sem ficar vermelho, você já tem um caminho para uma defesa. Você já tem uma linha mestra e em volta dessa linha mestra você começa a acrescentar argumentos, né, de convencimento, com base em técnica, enfim. O outro caso, para comentar rapidamente, Augusto, é de um cliente que a gente recebeu uma situação, um cliente já tinha ação do ICMS do PiscoFins, não era tão cliente assim, era muito mais, né, que estava começando ali um relacionamento. Não vou falar nem o nome do cliente, nem o nome do meu amigo, que é o cliente hoje, que eu admiro muito ele, mas não vou dizer se não identifico, né? E ele veio para mim, eu já tenho essa ação do ICMS do PiscoFins. Falei, olha, o STF já julgou, a princípio tá tudo ok. Ele, que bom, porque eu tenho um depósito, assim, ação, um valor relevante. Eu falei, mas se você quiser, eu dou uma olhada, né? Não posso interferir, até por uma questão ética, né? Com meus Lógico. colegas advogados. E quando eu analisei o processo dele concreto, tinha havido ali uma questão, uma falha processual. Não tinha sido uma decisão que ainda não tinha havido a retratação, era desfavorável e não houve apresentação do recurso correto. Uhum. Resumindo, ele perdeu naquele processo o caso. Cara. E daí, a gente estudando, pensou, puxa, mas aí tem a discussão aqui do período pós-12973. Sim. Que naquela época estava ali, será que vale as ações? E a gente entrou, que foi uma... As pessoas costumam falar brecha legal. Eu costumo dizer, não é uma brecha, é uma possibilidade. Não é uma brecha, algo, né, pejorativo. Sim. Não é uma brecha, vamos trabalhar nas brechas legais. São possibilidades técnicas viáveis. E a gente entrou com essa ação e conseguiu recuperar esse pedaço que estava perdido, Augusto. Então, assim, para mim é uma satisfação ter ajudado. Eu acho que todo o trabalho, de uma forma geral, todos os projetos, como você perguntou no início, quando a gente ajuda, sabe? Eu costumo dizer que proposta, fatura, isso são... né? A proposta é um meio para fazer o trabalho. Sim. E a fatura é uma consequência. O mais importante é o cliente olhar e falar, puxa, que bom que eu contratei vocês, que bom vocês foram parceiros. Eu acho que eu tenho muito essa filosofia, assim. Muito bom. Eu quero tu comentaste agora há pouco nesse projeto da Serra Gaúcha, você chegava cedo, saía tarde, e a gente sabe que nessa atividade de consultoria, a gente começou, né, na carreira assim, trabalhava bastante, e a gente hoje percebe que, poxa, nem sempre tive equilíbrio, né, na carreira. Agora, qual é a importância, Adler, nesses ambientes em que se trabalha muito e que se tem um altíssimo nível de exigência? Qual é a importância do ambiente? Ter um bom ambiente de trabalho com pessoas agradáveis, que sabem bem a hora de trabalhar duro e fazer uma brincadeira ou de celebrar. Queria que falasse um pouco para essa audiência, assim, esse salário que não é financeiro,
mas que está ali no nosso contra-cheque mental, né? Quer dizer, o ambiente de trabalho. Esse é um ponto que a gente vem discutindo muito, né? Assim, a gente tem diretrizes muito claras em relação à necessidade, a gente precisa se forçar a garantir que as nossas pessoas, que o nosso maior ativo são as pessoas, são os nossos profissionais, que elas tenham equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E eu consigo ver, Augusto, assim, olhando numa linha do tempo, quando eu entrei, e talvez, não, eu acho que não existe uma questão geracional, existe uma questão de como as coisas foram melhorando, né? Porque antes era muito, trabalhar muito que você vai, né? Deus ajuda quem cedo madruga, Sim. né? Trabalhar, 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 trabalhar. E hoje a gente tem já uma preocupação maior com a saúde mental das pessoas, um equilíbrio. Só que eu acho que aqui naquele movimento pendular, que a gente está saindo de um extremo entre que, olha, você vai trabalhar 12, 14 horas por dia, um CEO, um CFO, e você vai ter sucesso, que era assim, né? Não muito Sim. tempo atrás. E hoje as pessoas, me parece que a gente está no movimento pendular indo lá para um outro extremo, indo, eu vou trabalhar o necessário aqui. Então, eu acho que a gente realmente é um ponto de equilíbrio. Eu acho que tem que fazer. Por isso que quando a gente gosta do que faz, Augusto, quando você é apaixonado pelo que você faz, você não. Você tem que ali, poxa, eu preciso terminar um trabalho aqui, mas você não tá, sabe, suando frio, você não tá. Você, poxa, eu tô fazendo o trabalho que eu gosto, vou esperar ver o resultado. Mas esse é um ponto bastante importante que a gente se preocupa. Eu, particularmente, vejo momentos em que eu foquei 100% no trabalho. Não me arrependo, porque eu também tive um desenvolvimento muito rápido. Fui de trainee a gerente em 3 anos e meio, 4 anos. É óbvio que com alguns gaps técnicos, foi a época que eu comecei a atender, inclusive. Sim, sim. Então, eu entrei em 2006 como trainee, em 2009 eu já era act, em 2010 eu virei gerente. Por quê? Porque eu realmente ali falei, não, eu estava decidido a como ia ser. Mas hoje eu vejo questões de tentar trabalhar bastante, deixar os finais de semana livre ou deixar para uma leitura. Eu me policio bastante, mas eu não tenho problema nenhum se eu tiver que fazer uma defesa por um cliente num sábado ou virar madrugada. Esse é o meu mindset. Eu não peço para minha equipe fazer, exceto se eles, né? Daí a gente conhece as pessoas, sabe até onde cada um vai. Mas é uma preocupação legítima. Acho que a gente tem que se preocupar, porque cada um tem seu ritmo, a gente não pode talvez esquecer isso, né? Com certeza. Meu caro, tu comentaste aí uma questão bem importante, fazer o que se gosta. A gente falou aqui de fazer coisa que a gente é apaixonado, né? E me ocorreu de te perguntar, quer dizer, e também em linha com a questão do equilíbrio, né? Quem é o Adler que não está no LinkedIn? Porque a gente falou bastante de trajetória, de inspiração, de carreira, de projetos, da maneira de simplificar a redação jurídica, né? Mas no final de semana, quer dizer, eu acabei de vir aqui da natação, então estamos aqui gravando um sábado de manhã, você do paddle. Quem é o Adler que não está no LinkedIn? Eu fiquei pensando, eu fiz o meu dever de casa, eu assisti. Eu já tinha assistido os podcasts, não antes do teu convite, inclusive, eu mencionei. E daí eu vi que essa pergunta ela era recorrente, então me preparei. Eu acho que o Adler que está no LinkedIn, ele não é muito diferente do Adler que está aqui, não, Augusto, que está fora, assim, né, como pessoa. Óbvio que o Adler que não está no LinkedIn é o Adler que gostava muito de jogar futebol, eu gostava de jogar, jogava muito. Não que eu jogava muito que eu era bom, eu jogava muito que eu jogava com muita frequência. Né? Fui campeão da OAB com o PG, que é o time que eu jogava, até hoje mantenho o laço. E depois da cirurgia que eu fiz no quadril, não pude mais jogar. Talvez eu bata uma bolinha. Eu gosto de surfar. Também não sou nenhum Kelly Slater, mas gosto muito, para mim, a terapia. E tenho retomado, assim como você. Sim. Veja que em algum momento a gente, puxa, preciso voltar. Então, para mim, hoje o surf é ali um momento que, para mim, faz muito sentido. Até Tu vê que eu sou parecido com o Wesley no corte de cabelo, entendeu? Mas dentro d'água é muito diferente. Nos tubos, talvez. Isso, nos tubos. E daí você até comentou, né? Que você veio da natação agora cedo e eu cheguei vermelho que estava no paddle. Comecei a fazer aula aí, porque a Camila, minha esposa, joga, me incentivou e eu tô achando incrível.
Mas, como a gente estava conversando, eu tô começando... Não joguei nenhum jogo, não tive nenhum jogo, mas fiz tô fazendo aula para pegar os movimentos técnicos. Então, tô indo ali no feijão com arroz. Muito bom, cara, muito bom. Sabe que essa questão de paixão aqui também a gente faz o que é apaixonado. É só isso que nos tira da cama de manhã, num sábado. E queridos amigos também que são generosos, que é compartilhar o conhecimento, né? Seja nesse projeto do manicômio, seja nos cursos, mentoria, que eu atendo à noite, ou que eu atendo aos sábados. Sábado passado eu estava separando cortes ali de alguns episódios, né? Então a gente tem essa questão de estar apaixonado por compartilhar conhecimento. Esse é o nosso propósito aqui, seja do podcast, seja das iniciativas de curso. Eu acho que é bem importante, isso traz valor. E quem está do outro lado assistindo, comprando o curso, comprando uma mentoria, comprando um livro, consegue enxergar, né, Adler, esse genuíno interesse em compartilhar conhecimento. Acho que é por aí, né? Não, eu realmente, Augusto, eu não tenho nenhum problema. Eu realmente gosto de conversar com as pessoas de graça, literalmente de graça. E gosto de ouvir muito. Então, ouvi ali o teu primeiro podcast, ele, puxa, conheço o Augusto aí há o quê? Uns 13, 14 anos e não tinha algumas coisas, por exemplo, né, que você foi já um atleta da natação, um campeão. Eu falei, que legal, né? Conhecer a história das pessoas. Comentei com você a história da Sigrid, né? Que eu nem Sim. conheço ela. Falei, puxa, que história legal a dela, né? Você vê que ela é realmente uma apaixonada que faz o Guimarães. Sim. Eu já sabia de algumas histórias dele de Bocaiúva, não sabia, né? Que ele montava cavalo e pulava arame farpado. Enfim, eu acho que é legal. E quando a gente encontra as pessoas e troca, né? Você falou, quem é um Adler que não tá no LinkedIn, é tanta coisa que não tá lá. Eu gosto muito de tomar vinho, de viajar. Acho que as viagens sempre acrescentam, assim, né? Pra nós, eu e a Camila, a gente, assim, realmente já tem um plano de para onde vamos viajar. Fomos para Maldivas, fomos para Paris, na Lua de Mel. Lugares que você fala, puxa, tão novos, né? E tem muito lugar para conhecer ainda. Então, e tudo tem a ver com conhecimento. Com Se a certeza. gente tem e não compartilha, talvez seja muito egoísta, né, Augusto? Não tenha dúvida. Meu caro, passando para a parte final aqui desse que passa rápido, né? Tu chegou aqui dizendo que, poxa, não, isso aqui para mim é novo, mas não, mas é um bate-papo. Isso aqui para ter uma cerveja, um salaminho aqui falta pouco, aqui para a gente tornar isso aqui num boteco. Mas eu queria te perguntar, nessa sessão final aqui de pitacos culturais, a gente costuma perguntar para os convidados lá dele um livro, ou um filme, ou uma série, ou um podcast que te alimentam de sabedoria e por quê, né? Que tipo de conhecimento, que tipo de sabedoria esse filme, esse livro, essa série, esse podcast te trouxeram para enfrentar aí os desafios do dia a dia. Legal, esse também é a parte difícil, é a curadoria, né? Como eu Sim, mencionei, eu gosto muito de ler neurociência, mas hoje as duas leituras, né, que eu tenho, assim, eu percebo que elas geraram e geram impacto na minha vida, são dois. O primeiro é a Bíblia, né? Na verdade, são 66 livros em um só. uhum, É incrível como você tem história, você tem autoajuda, você tem sabedoria, se você lê ali as passagens do Rei Salomão. A história, né, tem muita coisa, independentemente de qualquer tipo de opção religiosa. Eu digo que, enquanto livro, a Bíblia é realmente incrível para mim. E falar de lições ali tem várias, né? Enfim, talvez o livro mais lido no mundo. sim, E eu tô lendo novamente, né? Começo ao fim ali. Um outro livro é o Get Things Done. Esse livro, para mim, ele sim, foi assim... sempre foi muito dedicado, mas talvez mas correndo errado. Então, o método GTD, a arte de fazer acontecer, eu inclusive indico para as pessoas que trabalham comigo. E o fato de você planejar e ter a mente limpa, né? A mente limpa como a água, que o David Allen fala, é incrível, Augusto, porque você começa a conseguir refletir. A gente sai do piloto automático. sim, Você coloca o que você vai fazer, agenda, você tira, né? E aqui é muito bom para a questão da ansiedade, muito. né? Se eu pego minha agenda aqui, ó,
O meu to-do diário, se não tiver aqui, você não tem um planejamento. Então, para mim, esse livro é muito bom. Eu sei que você conhece. Não sei até a tua opinião sobre esse livro aí, Augusto. Eu já li e já li o livro e já fiz o curso. Porque lá essa questão, acho que tem duas questões muito importantes. Primeiro, tirar da cabeça e colocar no papel, né? Que daí você tem uma capacidade de armazenagem muito mais limpa. Você consegue atingir o estado de flow assim com muito mais facilidade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, a questão de ansiedade, porque realmente você fica, se você não consegue fazer essa gestão aí, né? Que tem muito a ver com o essencialismo também, né? Fazer Pareto, o que é mais importante, enfim. Você acaba se perdendo ali no dia a dia. Veja você que ontem eu estava conversando com meu querido amigo Tiago Fico, da CIA, e ele falava assim, porque escreveu até um artigo sobre isso, no Jota, que ele falava assim, Augusto, as pessoas hoje estão escutando áudios no WhatsApp com velocidade 2, 1,5. Cara, isso é uma doença? Sabe por quê? Porque no momento seguinte você está com uma pessoa e você não tem o botão para o Adder 2. E você fica aquela coisa ansiosa. E aí eu achei incrível. O Thiago tem essas tiradas, aqueles caras assim que falam um pouco, mas falam assim com muito valor, né? E eu ontem tive uma reunião com ele. Eu fiquei pensando o resto do dia nisso, né, cara? Incrível essa questão. Então, o GTD me ajudou muito nisso, de organizar melhor o meu dia, minha agenda, o que é importante, o que não é importante, e também liberar um pouquinho, assim, dessa questão da ansiedade, né? Que é um pouco do presenteísmo, né? Sim. Você tá presente, por exemplo, eu tô presente com minha atenção, meu foco tá todo dedicado para nossa conversa. Sim. Eu não tô pensando no que eu deixei de fazer ontem, que é a depressão, e nem pensando no que eu tenho que fazer amanhã, que é a ansiedade. Sim. E o método GTD ajuda a falar, puxa, as questões de hoje são essas. Porque senão mistura tudo. Preciso conhecer o Thiago, porque, inclusive, isso que você falou é um dos pitacos meus de filme. Sim. Se você me permite. Claro. Que é um filme que ninguém dá nada pro filme. Que é o Clique, com Sim. Adam Sandler. Sim. E quando você falou do Thiago, do adiantar ali o áudio, é o controle remoto que o Adam Sandler no filme faz para ele acelerar a carreira. Sim. Então ele começa ali a discutir com a esposa, ele passa o tempo. E aquilo vira um automático. E quando ele vê, ele virou sócio, tá lá numa mansão. E a mensagem desse filme, além de ser muito engraçado, né? É incrível. É incrível, porque veja que as coisas mais simples e que tinham valor. A brincadeira que o pai dele, não sei se você lembra do filme, é que eu já assisti umas 8 vezes, sem brincadeira. Faz uma brincadeirinha boba da moeda desde que ele era criança. E daí quando o pai dele morre, né? Não, na verdade, quando ele acorda, o pai dele tinha morrido. Ele, meu pai morreu, como assim? Não... Tem muita coisa ali de família, filho, o equilíbrio da vida pessoal. E no final do filme é um pesadelo. Sim. E o Morgan lá, que aparece com o controle, fala, você tá tendo uma segunda chance. Valorize. Sim. Ele queria virar sócio do escritório de arquitetura a todo custo, né? Sim. Então é incrível, assim, pra gente no meio executivo falar até que ponto, né? Eu acho que a gente tem que ter ali um esforço e alguns sprints mais ponderado. Essa é um dos pitacos culturais de filme. E tem um outro, Augusto, que eu não posso deixar de falar. Claro. E talvez você já tenha visto. Se não viu, os espectadores, eu recomendo muito, que é Jiro Dreams of Sushi. Não. Esse é um documentário incrível. Inclusive, assisti ele ontem à noite de novo, para poder, que eu falei lá, que para ele é excelência, né? Que a gente estava dizendo que o mais alto nível de complexidade é a pureza. E você vê, pra você ter uma ideia, custam quase $400 e você não tem reserva, não consegue fazer reserva no restaurante dele. $400 cabe em 10 pessoas só. Ele só faz sushi. Daí, desde a escolha dos ingredientes, não vou dar spoiler aqui. Um ponto que ontem eu assisti, eu falei, eu não tinha percebido. Ele customiza, tem homem, mulher, ele olha, e o time dele, que ele treina muito, tem muito a ver com o nosso dia a dia. Ele prepara o sushi feminino do tamanho da boca, para não ter aquele... Então, o sushi que ele prepara para a mulher,
de uma forma bastante... Pro canhoto, ele coloca o sushi do lado esquerdo. Cara, Esse é o atendimento premium. experiência do cliente total. Experiência do cliente total, 75 anos que o Giro hoje ele tá com 97, esse documentário é 2011, ele tinha 85. Tem alguns poréns, ele é um hard working, assim, ele é um hard working, assim, não, um workaholic, na verdade. Sim. Mas é incrível, e é 1h30, é muito legal. Daí você vê ele selecionando, você vê, você fala, puxa, mas sushi é sushi, e é o que a gente tem muito hoje. Não, advogado, tributarista, escritório, escritório. Né? Fazendo um pouco... Você fala, tem nuances que geram, talvez, ali uma diferenciação. Muito bom, meu caro. Só queria agradecer. Obrigado mesmo pela tua presença, pela tua generosidade. Eu queria deixar esse minutinho final aqui, antes de eu passar os meus últimos avisos, por uma mensagem. Tu deixou tanta mensagem aqui, mas sumarizar, fazer um pareto aí para essa nossa audiência que tá te ouvindo, que está te assistindo e que vai te inspirar, que vai se inspirar muito na tua trajetória, Adler. Tá contigo. Olha, tentei em todos os pontos aqui deixar, né, me doar aqui como eu sou, e eu acho que essa talvez seja a minha mensagem, de uma forma genuína. Quando você tem um interesse genuíno em ajudar as pessoas, seja a pessoa da equipe, veja aqui é 360, seja um par, seja, né, um superior, seja um cliente interno, um cliente externo, um time. Quando você tem interesse genuíno e se coloca no lugar da pessoa, tem empatia, fala, puxa, né, a pessoa tem um velório para ir, eu vou ficar aqui cobrando, eu preciso que você me mande. Fala, puxa, esquece tudo, eu seguro a barra. Que quando você precisar, essa pessoa vai segurar a barra. Entende? Então, quando a gente faz as coisas, faz o bem pro próximo, sem esperar, Augusto, não há dúvida que volta. Entende? E se não voltar também, você fez o bem sem esperar nada. E aqui eu acho que tem uma diferença entre... um grande líder aí, um presidente de uma das Big Four fala que existe uma diferença muito grande em você ser interesseiro e você ser interessado. O interesseiro, ele busca conversar para alguma pessoa que ele vê que pode ter, e não está errado. Eu acho que aqui você tem uma intencionalidade. Mas quando você, né, tem interesse e você é interessado, você consegue ali gerar um valor genuíno, né? Com certeza. Sim, então, assim, essa é uma conversa filosófica, a gente pode conversar depois com uma cerveja na mão. Meu caro, tem uma passagem que eu lembrei agora, te ouvindo. Tava saindo do shopping Barigui uma vez e fui abordado por uma senhora. E ela me ofereceu canetas. Ela falou assim, eu preciso... Tô com um problema de saúde em casa e eu preciso... eu tô vendendo canetas. E eu olhei para ela e eu falei, quanto custa a caneta? Ela falou, X. Eu comprei, né, canetas dela e ela agradeceu tudo e continuei caminhando. Meu filho perguntou assim, pá, mas como é que tu tem certeza que ela realmente tá com esse problema aí, enfim, né? E eu lembro que eu falei para ele, falei, cara, eu não tenho certeza, mas eu tô fazendo a minha parte, né? É um pouco o que tu acabou de falar, porque faz a tua parte, entendeu? Tenha essa empatia de se colocar no lugar do outro. A gente vive hoje nessa polarização, né? Que as pessoas têm essa preocupação muito com Brasília, mas Brasília está longe. Uhum. Vamos tentar fazer o bem aqui do lado, né? Se a gente conseguir tornar esse entorno melhor, o entorno vai conseguir transformar outras coisas para melhor e por aí vai. Eu acredito muito nessa energia aí da multiplicação das ações, né, das boas ações e que isso tudo volta. Mais uma vez, muito obrigado, cara. Foi excelente estar aqui contigo e eu aceito esse convite. Vamos tomar esse chopp aí e continuar esse bate-papo uma hora dessa. Você estava aqui até agora e acompanhou essa entrevista com o Adler. Então, eu te convido a curtir o episódio no YouTube, ativar as notificações, que é aquele sininho que está ali no YouTube. Lá no Spotify, tem uns 5 estrelas que me ajuda também no algoritmo. Nos siga nas redes sociais. Augusto Flores Oficial, Facebook, LinkedIn, Instagram. Tem o site www.augustoflores.com.br. Lá você vai encontrar textos, cursos,
mentoria, palestras que eu já participei, que eu já fui convidado para lives, enfim, você pode interagir, assinar a newsletter. Nos acompanhe, prestigie para que a gente possa continuar produzindo conhecimento com grandes nomes do mercado tributário. E agora, você também pode mandar para a gente suas dúvidas, sugestões, comentários. Eu leio aqui no ar, como hoje eu li do Luiz Felipe Junqueira. Hoje eu li Alice Meirelles, de Belo Horizonte, tá? Mande para o 41 99569 3841. Eu vou ter um prazer de ler aqui e citar o seu nome para essa nossa audiência. Muito obrigado, um ótimo dia a todos.